Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E na reação de hoje, depois de muitos pedidos, a gente vai trazer mais uma reação de Hua Shen-Yu, mas dessa vez a música vai ser Ordinary Path. A gente vai fazer essa reação porque a gente teve muitos pedidos nos comentários e a gente espera que você goste. Mas antes de irmos para a reação, não esquece de deixar o like, ativar as notificações, se inscrever se você não é inscrito e seguir a gente lá no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui no canal. Bom, recado dado, vamos lá o que interessa, né? Bora reagir! Nossa, muito legal, porque ele começa numa voz de peito, né? Aquela voz bem sussurrada que ele costuma usar muito, mas depois ele vai para uma região mais mista, né? Voz de cabeça, para poder fazer esses melismas. Eu ia comentar exatamente isso. Parece que faz parte da personalidade dele como músico, essa voz sussurrada, essa voz meio baixa, que ele manda muito bem. Ele é excelente em fazer esse tipo de voz. Agora parece estar bem máscara mesmo. Muito bom, hein? Outra coisa que eu vejo muito característico nas apresentações do Hua Shen-Yu é o rock. Sempre tem uma pegada rock bem característica que fica bem claro pra gente, né? A gente ouve, sempre tem algum elemento que depois vai surgir, que vai ter um peso, que vem um pouco dessa... Que acredito eu ser uma influência dele no rock, né? Eu acho que tem essa influência no rock, porque isso já é uma constante, né? Nossa, excelente colocação de nota.
曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经像你像他，像那野草野花，绝望着也渴望着，也哭也笑，也平凡着。 Outra coisa também que me chama muita atenção é a articulação que ele usa para falar a letra, né, para cantar a música, porque ele tem uma voz muito flexível, né, ele vai muito para voz de peito, depois é para voz de cabeça, faz melismo, ou seja, tem uma voz muito ágil, muito dinâmica, mas ao mesmo tempo a articulação dele parece que ele não precisa abrir tanto a boca para sair a voz, né? Parece que ele tem uma caixa de ressonância muito boa. Agora é interessante, né? Porque eu acredito que ele esteja na região, na classificação de tenor. Eu acho que ele é na classificação de tenor, primeiro porque a voz dele me soa muito alta. Né? Eu acredito, eu me baseio um pouco por mim porque eu sou barítono. E acredito que a minha voz também tenha um certo peso em relação à voz dele. A mesma impressão eu tenho, pelo menos a gente tem essa impressão com o Dimesh. A minha voz também parece ser mais pesada que a dele, eu sou barítono, então, consequentemente por isso, eu deduzo, né, que o Rua Chenil também ele se encontra na região de tenor. Por ser tenor, ter uma voz alta, né, atingir notas altas com facilidade, e ter uma voz muito leve, fica muito mais fácil para ele transitar entre as passagens de voz. Então ele pode sair de uma voz de cabeça para uma voz de peito, para uma voz de máscara, colocar esses ornamentos vocais. Outros cantores de outras classificações também podem fazer isso. Mas a questão é que por ser uma voz muito leve, fica muito fácil para ele fazer isso, né? Então talvez por isso ele transita com tanta facilidade nessas vozes. Agora ficou mais rock. Como sempre, ele é muito performático. Muito. Isso é uma coisa que ele tem muito se profunda. Nossa! Muito bom, muito bom. Uou! Uau! Eu acho muito legal essa coisa que muitos artistas colocam. Parece um coro, né? Isso, esse tipo de coro eu acho legal na música, porque é uma coisa que não requer que você tenha conhecimento no idioma do outro que esteja cantando. É uma coisa mais universal. É universal e acaba agregando muito mais. Muitos grupos de K-pop, não só de K-pop, mas que ultimamente a gente vê muito sendo utilizado por grupos de K-pop, é justamente essa ideia de você universalizar a música, né? Que todos possam estar cantando a música que você canta. Legal isso, né? Uou! Uau!
Nossa! Olha a distância do microfone pra boca dele. Uou! Incrível, como sempre, uma apresentação, uma performance muito bonita. É mesmo. E sempre com essa característica na voz dele, né? Uma coisa bem sussurrada e uma performance muito profunda que você vê que realmente ele se entrega àquilo que ele está fazendo, né? É verdade. Essa questão que a gente falou da voz flexível ajuda bastante a ele, para ele poder colocar esses ornamentos e efeitos na voz, que é o que as pessoas procuram assistir, né? Ver o que o cantor pode fazer com a voz e dentro daquilo que ele pode fazer, o que ele pode incrementar, né? Dentro da apresentação dele. Ou seja, o Hua Shen-Yu, ele tem uma facilidade muito grande de transições de vozes, isso ficou bem nítido, né? Já estava nítido antes, nessa música ficou mais enfatizado, até porque essa música ela é mais tranquila, mais calma, mais devagar. Então, obviamente, que os ornamentos vocais que ele vai colocar ali vão de acordo com o que a própria música pede. É uma pessoa que tem muito domínio na voz, né? Porque ele vai de acordo com aquilo que a música tá sendo exigida. Isso, mas não surpreende, né? Porque o Hua Shen-Yu, desde que a gente passou a fazer o react dele, a gente vê que ele é muito talentoso. Ele usa muita técnica, muita técnica. E a performance ao vivo dele são sempre muito boas, né? Bem teatrais. Né? Ele usa o corpo também para cantar. Mas, gente, essa é a nossa opinião, tá? Agora a gente quer saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês se agradaram dessa música, da forma como ele colocou essa música, né, interpretou. Vocês podem deixar aqui nos comentários à vontade. Se faltou passar alguma informação, comenta aqui embaixo também, que a gente lê praticamente todos. E se você conhece algum amigo ou conhece alguém que seja fã do Hua Shen-Yu e gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo react. Tchau!